Havendo número regimental, declaro aberta a 22ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar a prática de atos ilícitos e irregulares no âmbito da empresa Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, entre os anos 2005 e 2015, relacionados a superfaturamento e gestão temerária na construção de refinarias no Brasil, a constituição de empresas subsidiárias e sociedades de propósito específico pela Petrobras, com o fim de praticar atos ilícitos, ao superfaturamento e gestão temerária na construção e afretamento de navios de transporte, navios plataforma e navios sonda, a irregularidades na operação da Companhia 7 Brasil e na venda de ativos da Petrobras na África. Pedi o som para melhorar um pouco o nosso microfone aqui, que está baixo. Informo aos senhores parlamentares que foram distribuídas cópias das atas das 19ª e 20ª reuniões. Dispensa, presidente. Dispensada a leitura por solicitação do deputado Renato Faria de Sá. Em discussão, não havendo quem queira discutir, coloca as atas em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovadas as atas. Expediente. Ofício do deputado Júlio Delgado, justificando a ausência nas reuniões realizadas no período de 4 a 7 de maio, conforme atestado médico apresentado. Ofício do consultor legislativo da Câmara dos Deputados, Marcelo Arthur Manzan Guimarães, entregando à secretaria desta CPI disco rígido portátil, onde foram armazenados os arquivos de áudio e vídeo relativos à entrevista com o senhor Jonathan Taylor, realizada na cidade de Londres, no Reino Unido, objeto da missão oficial realizada pela CPI no período de 16 a 21 de maio de 2015. Ordem do dia. A presente reunião destina-se à audiência pública para a tomada de depoimento com a presença dos senhores Eduardo Hermelino Leite, ex-vice-presidente da Camargo Corrêa, convocado pelos requerimentos números 34/2015, deputado Carlos Sampaio, Antônio Embaçaí, delegado Valdir, 166/2015, deputado Ivan Valente e Edmilson Rodrigues, 301 de Onyx Lorenzoni e Efraim Filho, 518, deputado Jorge Sola e 623, deputado Luiz Mendes. João Ricardo Auler, ex-presidente do Conselho de Administração da Camargo Corrêa, convocado pelos requerimentos 34/2015 dos deputados Carlos Sampaio, Antônio Embaçaí e delegado Valdir, 131, deputado Ivan Valente e Edmilson Rodrigues, 520, deputado Jorge Sola, 607, deputado Celso Pancera, Carlos Marum, Darcísio Peron de Lelo Coimbra. E José Adelmário Pinheiro Filho, ex-presidente da Construtora OS, convocado pelos requerimentos 44/2015 dos deputados Carlos Sampaio, Antônio Embaçaí e delegado Valdir, 168/2015, deputado Ivan Valente e Edmilson Rodrigues, 232, deputado Júlio Delgado, 499, deputado Valmir Pracidelli, 607 dos deputados Celso Pancera, Carlos Marum, Darcísio Peron de Lelo Coimbra e 736 do deputado Aloysio Mendes. Após examinar os requerimentos apresentados, esta presidência observou que os requerimentos de números 736 e 623, ambos de autoria do deputado Aloysio Mendes, guardam inteira relação com o teor dos requerimentos aprovados para a convocação dos senhores José Adelmário Pinheiro Filho e Eduardo Hermelino Leite, respectivamente. Razão pela qual, reconhecendo a unidade de interesses das propostas contidas nos requerimentos, reconheço como também aprovados os requerimentos de autoria do deputado Aloysio Mendes, informando que os mesmos constarão da pauta da próxima reunião deliberativa para que o plenário possa referendar estas aprovações. Determina a secretaria que proceda à alteração nos registros da CPI. Examinando os requerimentos de convocação para esta assentada e considerando a condição de presa em regime domiciliar, em virtude de decisão proferida pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que ora se impõe a todos os depoentes, informo que estes serão ouvidos na qualidade de investigados, sendo-lhes garantidos os direitos constitucionais de permanecer em silêncio e não prestar o compromisso de dizer a verdade, exceção feita ao depoente convocado Eduardo Hermelino Leite, que se encontra na condição de réu colaborador, renunciando, portanto, a esses direitos nos termos do disposto no artigo 4º, parágrafo 14 da Lei 12.850 de 2013. Nesse sentido, é também a decisão proferida pelo juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos que respondem à 13ª Vara Federal, em resposta a requerimento formulado pela CPI. Quanto a Eduardo Leite, considerando que houve acordo de colaboração premiada, celebrado com o MPF e homologado por este juízo, houve renúncia ao direito ao silêncio e deverá depor com o compromisso de dizer a verdade. Não obstante, quanto a Eduardo Leite,
para não prejudicar investigações em andamento nesta vara, autorizo a responder apenas questões sobre crimes praticados no esquema criminoso envolvendo diretamente a Petrobras, especificamente sobre os fatos já denunciados na ação penal, ficando vedada, por hora, a revelação de outros crimes ou o fornecimento de informações sobre crimes ainda em investigação perante este juízo. Esclareço que a medida não visa coibir o poder de investigação à CPI, mas preservar o sigilo sobre investigações ainda em trâmite perante este juízo, sendo ele necessário para a eficácia das diligências. Convido o senhor Eduardo Hermelino Leite a tomar assento à mesa. Tudo bem, satisfação. Chamei a questão dos advogados antes. Advirto que Vossa Senhoria será ouvido na qualidade de investigado. Ser-lhe-ão garantidos todos os direitos previstos na Constituição e nas leis. Assim, prestará a Vossa Senhoria o compromisso de dizer a verdade, renunciando ao direito ao silêncio, nos termos do artigo 4º, parágrafo 14, da Lei 12.850 de 2013, já que se encontra na condição de investigado colaborador em processos judiciais em curso. Informo a Vossa Senhoria que a sua colaboração para a elucidação dos fatos certamente terá efeito nas conclusões desta CPI e que a versão apresentada nesta sentada poderá atrair para Vossa Senhoria outros benefícios que a lei lhe garante. Peço a atenção das senhoras e dos senhores parlamentares para as normas estabelecidas no regimento interno da Casa. O tempo concedido ao convocado será de até 20 minutos, prorrogados a juízo da comissão, não podendo ser aparteado. Os deputados interessados em interpelá-lo deverão inscrever-se previamente junto à secretaria. Peço a procuração para que a gente possa... O senhor Eduardo Hermelino Leite é o otorgante e ele outorga. O senhor Marlos Heriberto Arnes de Oliveira, advogado inscrito na OAB do Paraná 19226. André Pinto Donadi, advogado inscrito na OAB do Paraná número 45929. Mariana Nogueira Michelotto, advogada inscrita na OAB Paraná número 65829. Esses são os advogados com procuração do senhor Eduardo Hermelino Leite. Vossa Excelência tem a palavra para fazer o juramento. Faço sob a palavra de honra a promessa de dizer a verdade do que souber e me for perguntado. Vossa Senhoria tem a palavra por até 20 minutos para fazer as saudações iniciais. O que agradeço. Excelentíssimo senhor deputado federal Hugo Mota, ilustríssimo presidente desta comissão parlamentar de inquérito. Excelentíssimo doutor Manuel Alvim, ilustríssimo secretário dessa comissão. Senhores deputados federais, componentes da mesa, senhoras e senhores deputados aqui presentes. Ao longo de 21 anos, trabalhei como funcionário da Camargo Corrêa, como estagiário até ocupar a vice-presidência. Atuei no setor de óleo e gás da Camargo Corrêa entre setembro de 2009 até maio de 2011. Durante o período em que atuei no setor de óleo e gás da Camargo Corrêa, participei, em razão de minhas funções e por conta dos cargos que ocupei, de ilícitos junto ao cliente Petrobras. A partir de setembro de 2009, quando assumi as funções de diretor comercial de óleo e gás na Camargo Corrêa, recebi de meus antecessores na empresa uma situação pré-existente. A situação pré-existente na Camargo Corrêa consistia em combinações de contratos que foram celebrados através de consultorias a partir de 2002, conforme cópias de documentos já entregues ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal. Herdei uma prática e tive que administrá-la, mantendo os mesmos procedimentos anteriormente adotados. Celebrei, em 27 de fevereiro de 2015, junto ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal, termo de colaboração premiada, objetivando prestar esclarecimentos, fornecer informações e reconhecer os ilícitos existentes e investigados no âmbito da Operação Lava Jato. Do total de 23 depoimentos que prestei,
Disponibilizo 10 depoimentos que foram liberados pelo juízo. Os demais estão ainda sob investigação. Em meus depoimentos, reconheci os ilícitos praticados no exercício das minhas funções como funcionário da Camargo Corrêa, assim como estou em processo de cumprimento de pena em prisão domiciliar. Lamentavelmente, participei do pagamento de propinas aos agentes públicos e privados, relativamente a compromissos assumidos pela Camargo Corrêa na obtenção e execução de contratos junto à Petrobras. Conheci, no exercício de minhas funções na Camargo Corrêa, os diretores Renato de Souza Duque, Paulo Roberto da Costa, assim como os senhores Pedro Barusco, João Vacari, José Janine, senhor Alberto Youssef, senhor Júlio Camargo, entre outros. Nos termos de colaboração, esclareço com documentação o papel e ação da Camargo Corrêa no pagamento de propinas e suas contrapartidas, informando os mecanismos adotados e a participação, não só minha, como também de superiores, pares e subalternos. Também relato reuniões e encontros com os agentes públicos e privados, onde os temas relativos a pagamento de propinas foram tratados. Esclareço o conhecimento que tinha referente aos assuntos de cartel, ressalvando que não participei de eventos sobre este tema. Nos esclarecimentos já prestados voluntariamente, identifico autores, coautores, partícipes das questões sob investigação em decorrência da Operação Lava Jato, assim como o fornecimento de documentos e outras provas materiais. Como fiz junto ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal, minha única disposição é de falar a verdade, colaborando com o esclarecimento de tudo aquilo que for do meu conhecimento e autorizado pelo juízo. Reitero meu respeito pelos trabalhos dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, seus objetivos e seus integrantes. Mais do que arrependimento, tenho uma profunda frustração profissional de ter batalhado pelo crescimento de minha carreira profissional e pessoal dentro da Camargo Corrêa e estar hoje com o meu futuro pessoal e profissional seriamente comprometido, envolvido nesse escândalo de grandes dimensões. Senhor presidente, é isso que eu tinha a colocar. A palavra ao relator, deputado Luiz Sérgio. Eu vou perguntar, você vai respondendo. Quando Vossa Senhoria se tornou presidente da Camargo Corrêa, dá para descrever a sua carreira na empresa? Como eu coloquei, trabalhei na Camargo Corrêa por 21 anos. Em 2005 virei diretor, foi quando fui nomeado diretor para clientes privados. Atuei de 2005 a 2009, cuidando exclusivamente de clientes privados, Vale do Rio Doce, algumas concessionárias privadas. E em setembro de 2009 eu fui designado para a função de diretor comercial de Aligás. Fiquei nesta função de setembro de 2009 até maio de 2011 e em maio de 2011 eu passei a ser vice-presidente da corporação, não sou mais da área de Aligás, mas da corporação da Construção de Comércio Camargo Corrêa como um todo. E cargo que ocupei até recentemente. Na delação premiada que Vossa Senhoria fez, Vossa Senhoria relata muitos fatos dos quais Vossa Senhoria foi um personagem, um agente. E dentro da Camargo Corrêa, esse pagamento de vantagens indevidas era do conhecimento amplo da empresa? Era algo que fazia parte da cultura da empresa ou estava restrito a esse caso específico? Como eu disse, eu venho de um setor de obras privadas. Quando eu assumi a função
da Camargo Corrêa no setor de óleo e gás, me foi transmitido aquilo que estava ocorrendo dentro do relacionamento com o cliente Petrobras, onde nós detínhamos contratos em execução, contratos a assinar, contratos esses que tinham sido obtidos através de arranjos de mercado e combinações que existiam para o pagamento de propina, e tudo isso já era pré-existente, como eu coloquei no meu termo de abertura. Isso era conduzido por diretores anteriores que me passaram e eu tive a função de dar continuidade a essas atividades. E chegou-se a conversar por que era necessário pagar essas vantagens indevidas? O pagamento das vantagens indevidas? Isso é uma condição de funcionamento dentro deste cliente. Então, isso o que me foi passado é para você funcionar dentro deste cliente, as condições estabelecidas são essas e devem ser cumpridas essas rotinas. E o Conselho de Administração da Camargo tinha conhecimento dessa... Existia dentro do Conselho de Administração uma pessoa que veio do setor de óleo e gás, que atuou no setor de óleo e gás, que era o Dr. João Auler. Então, agora, não era um tema de deliberação dentro do Conselho de Administração. Eu particularmente, eu participava de 3 a 4 reuniões anuais dentro do Conselho, onde o que eu relatava da minha área eram questões de planejamento, questões diferentes às questões de propina, que eram questões lidadas como custo dentro da construtora e não como um tema para deliberação dentro do Conselho. E em algum momento da sua atuação como diretor da empresa, Vossa Senhoria tentou interromper esse pagamento, questionou esse pagamento com a popular expressão "isso pode dar rolo", ou simplesmente deixou a vida levar, como diz o Zeca Pagodinho? Me fizeram uma pergunta recentemente, que é: você se acha ímpar? Você acha que você, como vice-presidente, só você teria a capacidade de ter trabalhado com o que você trabalhou? Se fosse outra pessoa que tivesse sido nomeada vice-presidente no seu lugar, o que ela teria feito? Possivelmente a mesma coisa, porque na verdade isto era uma metodologia já existente no mercado, já existente na empresa, e o qual nós, no encargo das nossas funções, tínhamos que dar continuidade. Eu posso me arrepender, sim, de não ter deixado a atividade, mas também era muito difícil. Eu tinha acabado de ser alçado a vice-presidente de uma grande corporação. Era difícil. Quando Vossa Senhoria diz isso é uma prática já existente no mercado, detalhe melhor isso para nós. O que é uma prática já existente no mercado? Neste mercado Petrobras, que é o que eu conhecia, né? Como volto a falar, anteriormente eu lidava com obras privadas, onde o tipo de relação se estabelecia de uma forma diferente. Não sei se em outros setores de obras públicas existe o mesmo procedimento, não sei sinceramente, porque eu nunca atuei. Agora, nos setores que eu atuei, que foi de óleo e gás, isso era uma prática. As práticas diferentes das outras obras não envolviam esses pagamentos de vantagens? Nunca participei dessa tratativa, até porque eu virei vice-presidente, foi acho que em setembro ou outubro de 2011, né? E de lá para cá nós passamos a gerir uma empresa que faturava 6 bilhões de reais. Então, nossos temas, né, eram superiores a isso. Eu tinha obras internacionais. Hoje, a carteira da Camargo, na época que nós assumimos, era composta de 75% de contratos privados. Então, nós tínhamos um trabalho muito grande junto a esses clientes privados, que eram quem dava o grande faturamento e o grande resultado da empresa. Algum diretor da Petrobras solicitou diretamente a Vossa Senhoria pagamento de vantagens indevidas? Sim. Este tema foi tratado tanto com o diretor Paulo Roberto quanto com o diretor Renato Duque. Se limitou a esses dois? A esses dois. E Vossa Senhoria foi procurado ou recebeu alguma ameaça
de agente políticos em decorrência do pagamento dessas vantagens? Se sentiu ameaçado em algum momento por agentes políticos, diretores da empresa? A nossa relação dentro da Camargo Correia para com o pagamento de propinas se dava através dos conhecidos operadores. E esses operadores eram cobradores contumazes, então eles eram pessoas que insistiam na cobrança dessas obrigações. Agora, falar que a Camargo Correia, que a gente sofreu algum tipo de pressão além da cobrança, o que nós tínhamos era uma dificuldade para lidar com a companhia. Por exemplo, se eu solicitasse um agendamento a um diretor da Petrobras, eu não era recebido até eu pedir a interferência do operador que tornava aquele atendimento possível. Então, esse era o tipo de pressão. Quem era esse operador? Tanto no caso do Alberto Youssef, quanto no caso do Dr. Júlio Camargo, um para a diretoria de abastecimento, outro para a diretoria de engenharia e serviços. E esses encontros com esses diretores, onde normalmente ocorria, onde é que eram realizadas essas reuniões? Eu tinha reuniões dentro da Petrobras para tratar de temas, só rememorando, na minha delação isso é claro, eu tive com o Dr. Renato Duque duas tratativas, 2 encontros onde foram tratados os assuntos de dívidas referentes à propina, e com o Dr. Paulo Roberto também 2 encontros. Esses encontros foram fora da Petrobras. Com o Dr. Paulo Roberto foi num hotel em São Paulo, e com o Dr. Renato Duque foi na casa do Dr. Júlio Camargo. E tive outros encontros com ele dentro da Petrobras, mas daí para tratar de assuntos lícitos, referentes aos contratos. E dessas reuniões e desses pagamentos ficavam claro de que isso era direcionado a partidos políticos também? Ficavam eles com parte desses recursos? Como que era o debate de onde ia esse dinheiro? Quando eu assumi a atribuição e me foi passado o contato do senhor Iusf e do senhor Janine, me foi passado esse contato como sendo os, entre aspas, padrinhos do Dr. Paulo Roberto. Então era o Partido Progressista, o qual era atendido através da diretoria do Dr. Paulo Roberto. Do mesmo jeito que quando me foi passado o contato do Dr. Renato Duque, me foi também informado que era a diretoria que atendia o Partido dos Trabalhadores. E quais os critérios eram utilizados para beneficiar um ou outro partido político? Esses recursos vinham do faturamento da empresa, mas isso se acrescentava um valor a mais ou se retirava de parte do lucro da empresa? Como se chegava a esses valores? Com relação a como isso era tratado entre o operador, o diretor e o partido, eu tenho desconhecimento do tema, não sei o que ocorria. No que tange a Camargo Correia, isto era um custo que era alocado na gestão do empreendimento. Então, na proposta da Camargo Correia para a Petrobras, existia um custo que era relativo a esses compromissos, que eram de 1% para cada uma das diretorias, e este custo era cobrado da Petrobras conforme o andamento da obra. Assim, ele acrescia ou se não tivesse esse pagamento, a obra seria mais barata? Ou em tese, se não tivesse esse custo, pelo menos 1% abaixo, 2%, porque era 1% para cada diretoria, teria na proposta da Camargo Correia. Assim, no depoimento a essa CPI, o diretor da Engevix disse que houve contratos em que esses contratos acabaram dando prejuízo e mesmo assim se pagou 1%. Então que era difícil afirmar que se tinha sobrepreço ou não, porque os próprios projetos eram muito
não se chegava ao nível de detalhamento para se dar uma previsão. Então era meio que uma projeção, mas que houve contratos que acabou dando prejuízo à Enzivix e mesmo assim eles fizeram o pagamento. No caso da Camargo Correia, houve alguns casos em que acabou tendo prejuízo, mesmo assim se pagaram? Com certeza. Por que motivo? Porque quando você fecha uma proposta, estima que aquele empreendimento vai lhe custar 10 e dentro desses 10 você tem uma margem de lucro determinada. Se por causa da sua performance aquilo lá passar a custar 11, né, você continua pagando os fornecedores. Então, como isso era um custo, como se fosse um fornecedor, você pagava da mesma forma. E a Camargo pagou diretamente para diretores e gerentes da Petrobras? Vocês têm conhecimento disso? No que tange a diretores, foi feita esta operação, que era uma operação conjunta, né? Entendi assim, entre o apadrinhamento e a arrecadação do diretor. No que tange a gerentes, infelizmente eu tenho hoje uma limitação, eu não posso tratar do tema, porque isso faz parte da minha delação, mas ainda está sob investigação e eu estou impossibilitado pelo juízo de prestar qualquer informação. Então, pelo que Vossa Senhoria tem conhecimento, a Camargo Correia pagava vantagens indevidas unicamente em obras da Petrobras. Que seja do meu conhecimento, sim. Que seja do seu conhecimento. Então, e esse valor que a Camargo Correia pagava entrava na contabilidade da empresa como vantagens indevidas? Como que entrava na contabilidade da empresa? Como custo, porque uma consultoria era contratada e era ela que recebia aqueles recursos. Então, nós tínhamos o custo desta consultoria. Algumas consultorias com trabalho executado e serviços majorados e outras consultorias com trabalhos não executados. E a Camargo Correia trabalhava com o título de Caixa 2 ou tudo era contabilizado? Não trabalhava com o sistema de Caixa 2. Vossa Senhoria tem conhecimento de que a Camargo Correia tinha conta enquanto no exterior e que manuseava essas contas para também fazer esse ajuste de pagamento das propinas? Para fazer ajuste de pagamento das propinas, não, mas que tinha ajuste, que tem contas no exterior, tem, porque ela tem obras no exterior. Sim. Mas para fazer qualquer tipo de pagamento é do meu total desconhecimento. Que tem conta evidente pelo número de obras que ela tinha, mas se utilizava, né? E Vossa Senhoria tem recursos no exterior? Tem conta no exterior? Não tem. Não tem. Outro detalhe muito aqui falado se diz da formação de cartel para direcionar licitações da Petrobras. Vossa Senhoria chegou a participar de reuniões para debater como era realizada, como era defendido os interesses da Camargo Correia diante das outras empresas concorrentes no chamado cartel de obras da Petrobras? Quando eu assumi a área de óleo e gás, a Camargo tinha acabado de vencer a licitação de obras da Reneste. Havia sido declarada vencedora e faltava somente a assinatura do contrato. Então eu entrei em setembro e nós assinamos o contrato da Reneste em dezembro. A partir daí, houve um foco total da empresa em tocar aqueles contratos que ela já detinha. Ela detinha a Camargo. Na história dela, a área de engenharia e construção assinou 32 contratos com a Petrobras. Sendo que esses últimos Reneste, Repar, Revap, que eram obras em execução. Somando só essas que estavam em execução, a Camargo já tinha quase 12 bilhões em execução de contratos. Então, tivemos que tomar um cuidado muito grande na gestão. No que tange a cartel, a partir, eu acredito que do ano de 2011, começaram a ocorrer reuniões. Eu, por problemas de saúde, não mudei para o Rio de Janeiro
onde era Camargo Correia Ligás. Então, quem foi participar dessas reuniões foi o Dr. Dalton Avancini, presidente, e que me narrou, me contou que os encontros existiam, mas eu não participei de nenhum desses encontros. Então, eu tinha ciência de que o fato ocorria, mas eu não participei de nenhum encontro. Mas as reuniões eram porque dividir os lotes, era para impedir que outras empresas entrassem, ou era para acertar contratos de obras majoradas? Acredito que todos esses 3 temas. Todos os 3 temas. E quais as empresas, embora nós já tenhamos ouvido e lido muito, mas quais as empresas que participavam desse esquema? Quais eram a que vossas, são essas mesmo? Teria novas? A informação que eu tenho é a mesma que os senhores têm hoje, né? Que é aqui existiam as grandes empresas, que era um grupo de grandes empresas, um grupo de médias empresas. Mas eu, como depoente aqui, eu não participei do evento. Então, a informação que eu posso dar é a mesma que os senhores têm, né? Tem Camargo, Andrade, OS, CNO, UTC, são as empresas de engenharia e construção. Eu acho que é válido somente uma informação, né? A Petrobras era a grande contratante desse país, estava com um volume de obras que era incapaz do mercado interno atendê-la. Então, usando até parafraseando uma frase que o senhor utilizou, estava todo mundo e mais alguém dentro da Petrobras, né? Essa que era a realidade de mercado. Agora, a Petrobras, como todos nós temos conhecimento, tinha grandes obras, obras médias e obras pequenas. Nas chamadas grandes obras, essa carteirização do qual Vossa Senhoria afirma que a Camargo participou, se ela não existisse, quais obras quais empresas tiveram impedida de participar desse processo em decorrência da carteirização? Porque a Petrobras tinha muitas obras. Vossa Senhoria mesmo aqui afirma, o mercado interno tinha já dificuldade de atender a enorme demanda. Mesmo assim existia um cartel. Há outras empresas que ficaram impedidas de participar desse processo, o senhor acredita, por causa do cartel, ou seriam essas empresas mesmas? Olha, até pegando um pouco do meu conhecimento, que são de obras privadas, com clientes privados nacionais, tipo Vale do Rio Doce, eu cheguei a participar de licitações dentro da Vale do Rio Doce que tinha só 2 concorrentes. Por quê? Porque eram obras de um porte significativo e a Vale falava, eu acho que é muito risco eu não fazer somente com esses 2 grupos empresariais, que eu tenho mais confiança com relação à performance. Então, eu acho que o cadastro da Petrobras, que classifica as empresas, eu acho ele correto. Mas, por exemplo, eu quando participei dessas concorrências dentro da Vale, a Vale tinha procedimentos que evitavam que você fizesse, mesmo tendo só 2 concorrentes, ela tinha procedimentos que evitavam qualquer entendimento de mercado. Então, existem práticas que podem ser feitas com baixo nível concorrencial que você consegue evitar que ocorra um ilícito. Eu acho que um dos grandes trabalhos da CPI é também poder propor à Petrobras leis ou mecanismos que evitam. Vossa Senhoria aqui está dando o exemplo de que participou de licitação na Vale, que compareceram 2 empresas, mas que a prática e procedimento acabava impedindo uma combinação e ocorria uma disputa. Muito rapidamente, Vossa Senhoria poderia aqui detalhar num resumo que práticas e procedimentos evitavam essa carteirização nesse exemplo que Vossa Senhoria está falando? A primeira questão é projeto de engenharia. Você não pode partir para uma execução de contrato ou para precificação de um contrato sem um projeto de engenharia avançado. A segunda questão, em função de um projeto de engenharia avançado, a sua capacidade de orçamentação é mais precisa. Então você passa
a você influenciar o preço e não ser influenciado pelo preço. Né? A precisão te leva a ter redundâncias. Vou aproveitar nesse caso para citar um exemplo. A Camargo fez uma obra em Medellín para uma empresa chamada EPM, que é uma empresa pública, que é Empresas Públicas de Medellín. Ela fez uma hidrelétrica em Medellín, que tem todas as dificuldades de uma hidrelétrica aqui. No meio do mato, dificuldade de logística, e a variação de preço dessa hidrelétrica entre o início e a entrega foi 3%. Por quê? Porque eles tinham feito o projeto há 10 anos e estavam fazendo revisões, e eles tinham uma total precisão de orçamento. Quando você tem uma total precisão de orçamento, não acontece nada de errado. A hora que você não tem precisão, você é refém de quem precifica. E aí o cara põe o preço que ele te convém, né? Eu, como administrador de empresas e não como engenheiro, eu gosto sempre de citar que eu falo, a precisão do orçamento impede qualquer ilícito. A partir do momento que você tem um orçamento preciso, impede qualquer ilícito. E esse é o principal procedimento que eu enxergo, por exemplo, dentro da Vale do Rio Doce. Então, projeto de engenharia avançado, orçamentação precisa, e aí tem mecanismos de tomada de preço. Na verdade, você não precisa pedir o preço integral para as duas empresas que estão disputando, você pode separar. Um orça metade da obra, o outro orça a outra metade, e na verdade você vai checando se o teu orçamento está preciso e escolhe a empresa. O mecanismo de escolha aí passa a ser diferente. Uma outra informação que para mim é importante, quando Vossa Senhoria foi ocupar na Camargo a diretoria de óleo e gás, foi comunicado a Vossa Senhoria o mecanismo que existia na Petrobras. Alguém chegou a detalhar desde quando isso existia, quando isso começou, com mais precisão, ou desde quando isso vinha? Na verdade, não me foi passado um histórico do cliente. Me foi passado o que estava em vigência. Quais eram os contratos que a Camargo tinha junto à Petrobras, quais eram os contratos que a Camargo tinha junto aos consultores que iriam pagar os compromissos de propina, e quais eram os contratos que já estavam, que já tinham sido ganhos, e qual era o compromisso que tinha sido assumido. Então, não chegaram a me dar um histórico, né? Mas, até pela minha colaboração, por levantamentos que eu fiz, eu vejo um grande movimento a partir de 2006, que foi quando os grandes contratos começaram a aparecer. Mas você falando um grande movimento, mas e o pequeno movimento? Não tinha pequeno movimento? Não tinha essa informação. Não tinha essa informação. E Vossa Senhoria conheceu pessoalmente o senhor Alberto Youssef? Sim, eu fui apresentado ao Alberto Youssef dentro da Camargo Correia, numa reunião onde o senhor Alberto Youssef, acompanhando o senhor José Janine, na época não sei se deputado ou ex-deputado, foram procurar o senhor João Auler para cobrar dele pactos e pagamentos de propina. E aí o senhor João Auler me chamou para participar da reunião, porque estava tendo uma discussão, e naquele momento ele me empossou, falando, esses dois são os agentes responsáveis pela área de abastecimento, e virou para eles e falou, vocês senhores vão tratar com o senhor Eduardo daqui para frente. E naquele momento, inclusive, o senhor José Janine falou, não, quem vai tratar é o senhor Alberto Youssef. Então foi aí que eu fui apresentado. Agora, a Camargo Correia é uma grande empresa, com grandes obras, presente em vários países, né? Uma capacidade empresarial enorme. Uma coisa chama a atenção minha, e eu acredito de muitos parlamentares, porque o Alberto Youssef, quando entra para operacionalizar essa situação, ele já era uma pessoa conhecida. Até aquele momento já tinha sido preso 7 vezes, já tinha feito uma delação
premiada. Na delação, um dos compromissos dele é que não ia mais operar no câmbio, né? Então era um criminoso incorrigível, né? Até porque o pai já foi preso 4 vezes, a irmã já foi presa 5 vezes, então é uma organização criminosa familiar, incorrigível. E mesmo assim, uma empresa desse porte não chegou a pedir uma outra pessoa, aceitou um criminoso dessa ordem e foi operar com um bandido dessa qualidade? Ninguém questionou isso? Olha, eu particularmente não questionei, não procurei saber quem era a pessoa. O que eu posso lhe informar é que ele era uma pessoa extremamente inteligente. E me assustei quando da Operação Lava Jato, a hora que eu percebi em quanta coisa essa pessoa estava envolvida. Então, assim, eu não acho que eu fui o único que foi surpreendido com o que aconteceu. Nós tivemos várias pessoas, várias empresas, vários órgãos, muita gente está sendo, tanto quanto eu, surpreendida com essa questão do Alberto Youssef. Eu não levantei a ficha do Alberto Youssef. Quando eu perguntei a ele qual era a atividade dele, ele me falou que era empresário. Passado um tempo, ele veio me pedir para que ele tinha uma empresa de turismo, que era uma espécie, uma empresa que vendia passagem aérea, que queria vender passagem aérea para Camargo Corrêa. Então, assim, realmente eu não sabia o histórico dele. Relator, só para pedir a sua... se o depoente tinha conhecimento do histórico de vida do Youssef, porque era de conhecimento nacional. É impossível que um empresário da categoria do senhor Eduardo não conhecesse o histórico do Youssef, que tinha sido envolvido no escândalo do Banestado com ampla divulgação nacional, só para saber se ele conhecia o histórico. Condenado. Não tinha essa informação e não conhecia. Nunca tinha ouvido falar no senhor Alberto Youssef? Nunca tinha ouvido falar. Não lia jornal, não via televisão? Nunca tinha ouvido falar. O senhor vai me desculpar, eu vejo jornal, vejo televisão, nunca veiculou durante o período em que ele me foi apresentado até o início da Operação Lava Jato, eu não vi nenhuma informação sobre ele na mídia. Porque o Alberto Youssef, ele teve no centro do escândalo chamado de Banestado, né, das chamadas contas CC5, ganhou notoriedade naquela época, foi condenado e saiu da prisão porque ali ele fez a sua primeira delação premiada. Quer dizer, me causa estranheza que uma empresa do porte da Camargo não tivesse conhecimento que estava tratando ali com um criminoso. Então, eu deixo aqui registrado essa estranheza. Então, quer dizer que, na visão de Vossa Senhoria, ele era apenas um empresário, uma pessoa inteligente e que, por isso, participava das decisões, mas que seria um mero intermediário ou um doleiro. Ele era um operador. Alô? Não. Alô, eu acho que... Alô? Ele era operador de propina, né? Já não é um bom currículo, né? Mas assim, do mesmo jeito que do outro lado também tinha o doutor Júlio Camargo, que é um empresário, e também, mas assim, deputado, eu até falo, infelizmente eu não tinha essas informações. Não vou mentir que depois, com o andamento das coisas, a gente vai, né, e cometi meus erros, como eu falei, lamentavelmente, né? Então, agora, no que tange a empresa, como a empresa não tinha uma relação formal com o senhor Alberto Youssef, era através de empresas que ele indicava, né? Neste critério, a Camargo Corrêa acabou sendo mais... não tem mais correta, mas não contratou aquelas empresas tradicionais, o Alberto Youssef, MO,
ela acabou fazendo através de outras empresas um pouco mais qualificadas, mas isso não impede, de novo, isso não impede que o ilícito aconteça. Até porque a Camargo Correia, né, no entendimento meu e de muitos, ela já teria que ter cuidados maiores, uma vez que também na chamada Operação Castelo de Areia, ela teve diretores indiciados, teve envolvido numa situação que conseguiu se livrar porque a justiça condenou a coleta de provas. Então, naquele caso específico, saiu todo mundo sem nenhum problema, mas ela já tinha estado no centro de um furacão grande, e que envolvia exatamente pagamento de recursos, percentuais, a partidos, a agentes, e ela depois retoma uma operação, e uma operação com um bandido de uma criminalidade maior. Então eu confesso que isso causa estranheza, mas a Camargo Correia, do qual Vossa Senhoria foi vice-presidente a partir do episódio conhecido como Castelo de Areia em 2009, não tomou procedimentos mais criteriosos para agir, para operar? Só para lhe informar, eu não virei vice-presidente em função... eu diria o seguinte: o Castelo de Areia, eu não participei das atividades do Castelo de Areia, mas eu até faço uma frase que eu fui beneficiado pelo Castelo de Areia. Ele abriu um espaço dentro da empresa para mim. Todos aqueles que participaram, que estavam ou envolvidos com alguma coisa, isso abriu uma avenida profissional para mim. Foi dali que eu comecei a ganhar espaço dentro da empresa. Então, assim, de alguma forma, eu fui indiretamente beneficiado. Tiraram meus concorrentes internos. Eu ganhei uma avenida, eu vinha de clientes privados, né? Agora, com relação às práticas, eu acho que a própria empresa vem se defendendo, ela vem se mostrando aí junto à mídia os procedimentos que ela tem. Procedimentos existem, mas ilícitos também. E o episódio conhecido em que ocorreu, em que as empresas teriam pago os recursos para se abafar uma CPI da Petrobras em 2009, enquanto empresa Camargo Correia, ela tomou conhecimento desse fato, participou desse fato? Se tomou, não é do meu conhecimento. A mim esse tema não chegou. Ok. Pagamento de vantagens a diretores da Petrobras, que Vossa Senhoria tem conhecimento, foi só esses dois diretores? Exatamente. O Barusco não? Não, o Barusco, ele não era diretor, ele respondia ao Dr. Renato Duque e foi beneficiário, sim, por intermédio do mesmo núcleo ali, com o Júlio Camargo, o Renato Duque e Pedro Barusco. E desses recursos que o Youssef recebia e que pagava, depois ele pagava também algum percentual disso, alguma vantagem dessa a alguns diretores das próprias empresas? Que eu saiba, de propina não. Mas de outro mecanismo, sim? No caso, eu particularmente tive um evento com o Roberto Youssef, que eu já posso esclarecer. Uma das empresas que ele me trouxe para que operassem, para que houvesse a possibilidade de passar recursos da Camargo Correia para ele, foi uma empresa de tubulação. Tubulação era um item de grande movimentação dentro de uma obra do tipo da Petrobras, principalmente no caso da Remeste. A Camargo Correia acabou contratando esta empresa indicada por ele, depois que essa empresa passou na aprovação da Petrobras, depois que essa empresa passou nos conceitos de risco e preço da Camargo Correia. Então, assim, nós compramos tubos muito baratos em relação ao preço do mercado, com um risco de fornecimento, porque não era uma empresa tradicional,
mas compramos esse risco porque ela iria cumprir funções de repasse de dinheiro para pagamento de propina. E em determinado momento, como essa operação foi instalada, o IUSF enxergou na Sanco a possibilidade de, tendo em vista que ela trabalhava com importados num preço muito abaixo do preço de mercado, vender para o mercado inteiro. E falou, eu com uma empresa que antes não era capaz e que passou a fornecer para a Camargo Correia, eu consigo vender para o mercado interno em geral. Eu preciso de recomendação da Camargo Correia. Então, fruto deste interesse dele representar a Sanco e ganhar comissão da Sanco vendendo, ele em determinado momento falou, eu quero partilhar com você a possibilidade da Sanco fazer novas vendas. E me capturou. Sendo bem claro, me capturou. A partir daí, ele fez, nós não estabelecemos, não foi uma combinação comercial. Ele falou que ia me fazer um pagamento para essa finalidade e fez. E foi aí que... Mas... Relator, qual foi esse valor recebido e se foi apenas um valor? Foram R$500 mil que ele me pagou em pequenas movimentações em dinheiro, né? E ao término, ele ainda pediu para a Sanco fazer um pagamento para mim de acho que de R$1 milhão. Então foi R$1.500 mil. Vossa Senhoria tem conhecimento se ele utilizava dessa prática também com outros diretores de outra empresa? Não tenho conhecimento. Muito bem. Nos dias que Vossa Senhoria esteve preso, considera que o fato de ter estado preso faz com que uma pessoa seja levada a firmar um acordo de delação ou são simplesmente os benefícios do acordo que o levaram a fazer essa delação premiada? Olha, eu posso responder no meu caso específico, né? Meu inferno não começou quando eu fui preso, meu inferno começou o dia que essa operação apareceu e meu nome foi veiculado. A partir dali, eu passei por um desgaste pessoal, né? Midiático, empresarial, familiar. Então esse processo é um processo desgastante. E eu tomei uma decisão em determinado momento que era que eu iria colaborar, né? E essa decisão foi logo depois que foi instaurada a operação. E aí, lógico que essa é uma decisão minha, mas ela não é só minha, eu tive que partilhar ela com a empresa. Aí, tanto que a empresa passou a ter uma discussão, isso foi público, uma discussão com o Ministério Público a respeito de um termo de colaboração que envolveria a própria empresa. Então eu aguardei essa posição da empresa. O dia que essa posição da empresa não se consolidou, imediatamente eu fui para esse processo de delação. Então o processo de delação, ele é um pouco inerente à prisão propriamente dito. Ele tem a ver com o processo como um todo, né? E assim, até comentei com o meu advogado, o processo como um todo, ele mostra que nós temos que ter responsabilidades, temos que ter atitudes. E a atitude é perante a minha responsabilidade, né? A assunção de uma pena que nem eu assumi previamente, independente de saber até quais eram os crimes efetivamente que iam conseguir ser imputados a mim, né? É uma decisão difícil, eu tive que tomar e eu tomei, do mesmo jeito que eu acabei colaborando. Uma última pergunta. Vossa Senhoria tinha conhecimento ou sabe informar se os pagamentos feitos a Paulo Roberto Costas por IUSEF, se era no Brasil ou se era depositado no exterior, também para o senhor Renato Duque? Eu não tinha essa informação para os dois casos, porque o que eles me cobravam era o pagamento da Camargo para eles, e o que eles faziam depois, eu tinha total desconhecimento. Vossa Senhoria conheceu o Vacari? Conheci. Em que situação? 2010, acredito que
entre fevereiro e março de 2010, num restaurante em São Paulo, a saída de um restaurante, não vou me saber precisar, mas assim, eu lembro porque algumas coisas a gente marca. Me foi apresentado, esse aqui é o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, houve uma troca de cartões. Passado um tempo, houve um primeiro contato, marcamos um encontro esse que eu me lembro onde foi, porque foi um lugar que eu frequento, que é próximo à minha residência, então era um lugar onde, quando eu tinha um funcionário que queria falar comigo fora do horário, alguma coisa, era o lugar que eu marcava, que era 2 quarteirões da minha casa, um restaurante grande. Tive um primeiro encontro com ele neste local, onde ele me perguntou como é que funcionava a questão de doação eleitoral na Camargo. Eu expliquei para ele que nós tínhamos um vice-presidente institucional que era responsável por isso. Então foi uma conversa institucional, até que houve uma segunda reunião. Nesta segunda reunião já houve uma abordagem diferente. Ele veio me informando que ele tinha conhecimento que a Camargo estava em débito com a área de engenharia e serviços da Petrobras no que tange as propinas, e se a Camargo não desejava liquidar isso através de doação para o Partido dos Trabalhadores. Reiterei a ele que essa decisão não era minha, era da área institucional da empresa e queria encaminhar. Encaminhei essa solicitação para a área institucional da empresa, e a resposta que houve é: não iremos proceder desta forma. Vamos tentar honrar nossos compromissos na medida do possível, do jeito que a gente vem fazendo, mas não faremos através deste veículo, que é a doação eleitoral. Então, isto foi o que eu vi acontecer. Se ocorreu algo além disso, eu não sei informar, mas isso foi o que efetivamente eu vi acontecer. Então foram 3 encontros no Não, encontros com o Vacari eu tive mais do que esses 2. Tive outros, né? E de conversa, assim, eu tive N encontros com o Vacari, N encontros com o Yusuf, N encontros com várias pessoas. E com políticos, com quais? Não, eu não tenho... Eu não sou uma pessoa... primeiro que a gente tem uma área que é responsável por esse tipo de relacionamento, que é a área institucional. Ele é uma pessoa, o Marcelo Bisordi, é uma pessoa que sabe lidar com este tema. Conhece, tem diálogo, sabe... não é minha área, então eu nunca... Relator, só acrescentando, no termo de colaboração, ele, quando foi inquirido na Polícia Federal, ele disse que não se lembrava de quem apresentou o Vacari a ele. Queria saber se o senhor reavivou na sua memória esse fato. O senhor lembra de tantos detalhes? Eu gostaria que o senhor se esforçasse. Quem fez essa apresentação? O senhor se lembra do restaurante, da data, do mês, mais ou menos? Não se lembra de quem fez essa apresentação? Não. Eu sou sincero em lhe falar, porque eu não teria o menor problema, porque essa pessoa não cometeu nenhuma irregularidade. Né? Mas é aquilo, na saída de um restaurante onde eu estava entrando, provavelmente eu conhecia a pessoa, porque a pessoa não ia se... Mas eu não memorizei, eu não tenho nenhuma referência para... Mas com doleiros, Vossa Senhoria só se reuniu com Alberto Youssef, ou teve outros doleiros que Vossa Senhoria chegou a se reunir? Com operadores desse sistema, eu só me reuni com o senhor Júlio Camargo e com o senhor Alberto Youssef. Nenhum outro operador, que eram as 2 pessoas os quais a Camargo Correia tinha contratos e fazia o repasse. Quem que apresentou o senhor Júlio Camargo como operador do PT? O senhor Júlio Camargo tinha contratos com a Camargo Correia desde o ano de 2000. Então, ele já era ele já possuía empresa que tinha relacionamentos comerciais com a Camargo Correia desde a década de 2000, fruto das empresas que ele representava, Pirelli, Mitsui, né? A Camargo teve uma série. E o dia que eu assumi que me foi passado os contratos do Júlio, através do meu diretor anterior, que era o Leonel Viana, e do João Auler, me foi apresentado o Júlio. O Júlio já vem, é Mitsui, parará, e hoje faz a intermediação de relação com a área de engenharia e serviços. Então foi o doutor Leonel Viana e o doutor João Auler. Senhor presidente, havendo a necessidade, eu retomo, vamos passar aos subrelatores. Dando seguimento agora aos subrelatores, o primeiro subrelator, o deputado Altineu Cortes. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Senhor presidente, antes de começar os questionamentos ao senhor Eduardo, eu queria só
dizer que, antes de fazer um comentário, quando a Operação Lava Jato aconteceu e aí surgiu a CPI, eu, na minha visão sobre o assunto Petrobras, acho que a Operação Lava Jato vai ter ainda muitos desdobramentos em outras áreas, que ela se deu na área do cartel dos empreiteiros. E eu acho que dentro da Petrobras existem outros cartéis. Por exemplo, o cartel da área de serviços. Eu fiz requerimentos aqui nesse sentido. Eu fiz requerimentos também na área petroquímica. E foi aprovado aqui nessa CPI alguns nomes que eu considero o centro dessa questão, que é o senhor Davi Pfeffer, Daniel Pfeffer, Caio Gorek-Zweiger. Isso é maior do que Passadina. Isso é maior, talvez, do que um escândalo da Camargo Correia. Tudo é importante. Então, quero fazer um apelo a Vossa Excelência e já agradecer. Nós temos 10 nomes convocados do Comperj e da Renest, para que nós possamos, no próprio dia 8 e 9, eu encaminhando um ofício, não sei como faria, se o senhor pudesse marcar essas oitivas, porque essa CPI vai estar saindo na frente da Justiça Federal do Paraná e do doutor Sérgio Moro, que eu tenho certeza que estão no rastro dessas outras duas vertentes que ainda não surgiram na Operação Lava Jato, e vão surgir, eu não tenho dúvida disso. Sobre o senhor Eduardo, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta ao senhor. A última pergunta do nosso relator foi sobre outros operadores. O senhor conheceu o senhor Dario Messer? Não. Nunca teve com ele? Nunca. No assunto que envolveu a esposa do senhor, da Sanco Sider, o senhor recebeu essa comissão, o senhor disse, porque o senhor me desculpe, senhor Eduardo, porque eu não estava aqui na delação, no depoimento do senhor Paulo Roberto Costa, porque acontece uma coisa aqui, é que eu não concordo. O senhor, acho que o senhor está arrependido, obviamente, acredito nisso, mas parece que as pessoas fazem delação e viram vítima. Paulo Roberto Costa, ele para o Brasil hoje anda com a cabeça em pé, como se ele tivesse o alto da moralidade. Me arrependi, roubamos todo mundo, fizemos tudo com todo mundo, agora eu estou arrependido, falei para todo mundo. Então parece que está tudo certo. Quando vocês deixaram terras arrasadas, eu sempre faço questão de colocar isso aqui, né? Eu repito toda reunião que eu sou lá de Itaboraí, onde tem o Comperj, foi assaltado por essa quadrilha de vocês, né? E outros estados do Brasil. Parece que vocês vêm aqui, se arrependem e está tudo certo. Eu pergunto o seguinte, o senhor, como diretor, deu dinheiro ao Alberto Youssef para ele pagar a propina aos diretores da Petrobras. Mas o senhor também recebeu comissão do Alberto Youssef. O senhor foi o único empresário nesse esquema todo até agora que recebeu o dinheiro do Alberto Youssef. O senhor foi uma espécie de vendedor do Alberto Youssef. E o senhor usou a esposa do senhor, né, a senhora Milena. O senhor recebeu, em nome da empresa Paiva Ribeiro Gerenciamento Ambiental e Paisagismo, R$1 milhão. Exato. Só o senhor Alberto Youssef pagou isso ao senhor, ou alguma outra empresa fornecedora também pagava ao senhor através dessa empresa? Alberto Youssef que me pagou através dessa empresa. E a Camargo Correia, obviamente, não sabia disso.